Quando Edson Mello recebeu o alerta do banco no seu celular, dizendo que R$ 85 mil haviam desaparecido de sua conta em uma única transferência para Dubai, ele nunca imaginou que o responsável seria a pessoa que o criou desde criança. Mas não era um estranho roubando dele. Era alguém que ele levou para viagens, que ajudou a casar, que financiou o apartamento. Era seu próprio filho, Leonardo, criado sozinho após a morte da mãe quando ainda era pequeno. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Edson Mello tinha 61 anos quando tudo começou a desabar. Era terça-feira à tarde. Ele estava sentado na varanda de seu apartamento em São Paulo, tomando um café tranquilo depois de sair do trabalho. Tinha uma rotina simples. Acordava cedo. Ia para o escritório onde trabalhava como contador há mais de 30 anos, em uma empresa de distribuição de alimentos. Almoçava sempre no mesmo restaurante próximo do trabalho. Voltar para casa por volta das 7 da noite. Nesse dia específico, tudo seguia o padrão quando o telefone vibrou. A notificação era do banco. Saldo movimentado. Transação realizada. R$ 85 mil. Destino Dubai. A primeira coisa que Edson fez foi fechar a notificação, achando que era um erro. Um sistema defeituoso mandando aviso errado. Mas o pânico começou a tomar conta quando ele viu que não era notificação. Era realidade. Abriu o aplicativo bancário com dedos que começavam a tremer. O saldo que deveria mostrar seus economias de vida toda de trabalho honesto, agora mostrava números que não faziam sentido. R$ 300 mil. Isso era tudo o que restava. De 4.300.000 para apenas 300 mil. 85 mil. Em uma transação para Dubai. Edson respirou fundo, fechou os olhos e fez exatamente o que qualquer pessoa com 40 anos de experiência em contabilidade faria. Parou de pensar com o coração e começou a pensar com a cabeça. Pegou papel e caneta. Precisava listar o que sabia e o que precisava descobrir. Primeiro, quando foi a transação? Verificou. Fazia apenas 6 horas. Segundo, para onde foi exatamente? Dubai. Terceira pergunta mais importante. Como alguém conseguiu fazer uma transferência de R$ 85 mil de sua conta sem ele autorizar? Seu banco exigia dupla autenticação para movimentações acima de R$ 10 mil. Senha, código enviado para o celular e às vezes até videochamada para confirmar. Era praticamente impossível alguém fazer uma transferência assim sem acesso a informações muito pessoais. Edson passou a próxima hora ligando para o banco, explicando para 3 atendentes diferentes que ele não tinha autorizado aquela transferência. A quarta atendente, que conseguiu entender a gravidade do assunto, finalmente disse algo que congelou o corpo dele. Segundo nossos registros, a transação foi autorizada com sucesso. Senha correta, código de verificação correto e até uma videochamada de confirmação realizada à tarde. O gerente vai querer falar com você pessoalmente amanhã. É algo muito sério. Edson desligou o telefone e simplesmente ficou olhando para o horizonte de São Paulo, processando o que tinha acabado de descobrir. Depois de desligar do banco, Edson sentou no sofá e deixou o tempo passar. Minutos se transformaram em horas. Ele pensava em Leonardo, seu filho único, o menino que ele criou sozinho depois que sua mãe, Carla, morreu em um acidente de carro quando Leonardo tinha apenas 7 anos. Desde aquele dia terrível, tinha sido só ele e o filho. Edson rejeitou promoções que exigiriam que se mudasse para outras cidades. Recusou propostas de trabalho que demandassem horas impossíveis. Tinha colocado a vida de Leonardo como prioridade absoluta. Pagou escola particular durante toda a infância. Levava ele para futebol toda semana, às vezes faltando ao trabalho para estar nos jogos importantes. Quando Leonardo entrou na adolescência e pediu um computador, Edson trabalhou horas extras para conseguir o melhor que podia pagar. Ajudou financeiramente quando Leonardo quis fazer faculdade. Deu dinheiro quando o filho precisava de ajuda para alugar um apartamento. Fez um empréstimo no banco para dar de presente na formatura de Leonardo na faculdade.
E agora, tudo isso tinha resultado em um roubo de 85 mil reais. Edson se levantou e foi até seu escritório pequeno. Abriu um armário onde guardava documentos importantes. Procurava algo específico. Encontrou uma pasta cheia de papéis. Extratos bancários, recibos, documentos. Começou a pensar quando alguém poderia ter copiado seus dados. 6 meses atrás? 1 ano? Quanto tempo levaria para preparar algo assim? Edson tinha passado a vida inteira estudando números, detectando fraudes em empresas, analisando padrões de movimentação financeira. Esse foi o momento que seu conhecimento profissional se tornou pessoal demais. Folheou os documentos metodicamente. Precisava de uma data, uma hora específica, um ponto de partida. Então se lembrou de algo. Leonardo tinha visitado seu apartamento fazia alguns meses. Era uma visitinha rápida. Disse que estava passando no bairro, que tinha vindo buscar alguns documentos para fazer seguro de vida. Pediu para que Edson juntasse seus papéis, identidade, CPF, extrato bancário. Disse que precisava para colocar o pai como beneficiário em caso de algo acontecer. Edson não hesitou nem por um segundo. Fez cópias de tudo, colocou em um envelope e entregou ao filho. Confiança. Aquela palavra agora queimava como fogo em sua mente. Na manhã seguinte, Edson acordou cedo. Tinha dormido mal, acordando várias vezes durante a noite com o pensamento acelerado. Tomou um banho quente, vestiu seu melhor terno, o mesmo que usava para apresentações importantes em reuniões da empresa, e se dirigiu para a agência do banco. Chegou 15 minutos antes da hora marcada, algo que nunca fazia. Geralmente chegava no horário exato, porque acreditava que respeitar tempo alheio era respeitar a pessoa. O gerente o recebeu em um escritório pequeno, mas bem organizado. Seu nome era Roberto. Tinha aproximadamente 55 anos e trabalhava no banco há mais de uma década. Edson era cliente desde os 20 anos. Tinha tido várias contas ali, e Roberto o conhecia razoavelmente bem. Edson colocou toda a documentação sobre a mesa. Extratos, o recibo do cartão por ambos os lados, fotos dos documentos que tinha entregado ao filho meses atrás. Roberto estudou tudo com atenção. Seu rosto mostrava preocupação crescente conforme folheava os papéis. Edson contou toda a história desde o início. Desde como o filho pediu os documentos, passando pela notificação do banco, até ligar para o atendimento. Roberto então pegou o computador e começou a mexer, procurando informações sobre a transação fraudulenta. Digitou vários números, consultou diferentes sistemas e finalmente se virou para Edson. Segundo nossos registros, a transferência foi processada com todos os códigos de segurança corretos. Quem fez isso tinha sua senha, o código de verificação do aplicativo, e realizou uma videochamada onde se identificou como você usando seu documento de identidade. O nível de sofisticação é considerável. Edson ouviu isso, e algo dentro dele colapsou. Significava que não foi um roubo comum. Significava planejamento. Significava que quem fez isso tinha gastado tempo estudando como fazer, preparando tudo, executando com precisão quase profissional. Tenho que ser honesto com você, continuou Roberto com tom cuidadoso. Se você compartilhou voluntariamente esses dados com alguém, mesmo que enganado, legalmente a responsabilidade fica em uma zona cinzenta. O banco investigará, mas você precisará provar que foi enganado deliberadamente. Edson sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que Roberto estava dizendo era que ele poderia ser responsabilizado pelo seu próprio roubo, que a confiança que tinha colocado em seu filho podia se tornar negligência legal. Nos dias seguintes, Edson recebeu uma carta do banco informando que havia iniciado investigação formal. Segundo o documento, levaria entre 60 e 90 dias para ser concluída. Nesse período, sua conta seria parcialmente bloqueada, permitindo apenas saques limitados para despesas essenciais. Edson leu a carta 3 vezes. 60 a 90 dias. Nesse período, ele precisava pagar aluguel, contas, comida. Precisava viver. E precisava descobrir se era realmente seu filho que tinha feito isso. A noite toda, Edson pensava. Não conseguia dormir direito.
Sua mente continuava funcionando como se estivesse em modo profissional, analisando o problema como se fosse um caso de fraude corporativo que precisava resolver. Primeiro passo era verificar o computador pessoal. Edson tinha um notebook antigo que usava para acessar e-mails e navegar internet ocasionalmente. Foi até ele, o ligou e começou a procurar no histórico. Tinha coisas normais, notícias que ele lia, e-mails de trabalho, alguns acessos a site de banco para verificar saldo. Mas então, escondido entre outras abas, encontrou algo que fez seu coração disparar. 3 buscas no Google realizadas em uma data que ele não reconhecia. Como clonar cartão bancário. Software para fazer videochamada falsificada. Dubai pacotes de viagem de luxo para idosos. Edson capturou cada uma das imagens. Suas mãos tremiam enquanto fazia screenshots de cada página. Isso prova premeditação, pensou. Alguém estudou como fazer isso. Alguém pesquisou onde seria o destino. Alguém planejou tudo isso com calma, sem pressa. E essa pessoa tinha acesso a seu computador. Edson então começou a lembrar. Leonardo visitava frequentemente. Às vezes dizia que precisava usar o Wi-Fi porque o celular não funcionava bem, ou que o computador dele estava quebrado e precisava de um empréstimo do notebook do pai por algumas horas. Edson se levantou e começou a andar pela casa. Seu cérebro funcionava agora em overdrive profissional, reunindo informações, conectando pontos, vendo o quadro geral. Precisava de uma linha do tempo. Precisava saber quando tudo começou. Precisava de provas. E principalmente precisava confirmar que era realmente Leonardo que tinha feito isso, porque uma parte dele ainda estava esperando que fosse um erro, que houvesse alguma explicação racional que não envolvesse seu filho o roubando. Edson decidiu não confrontar Leonardo imediatamente. Precisava pensar estrategicamente. Se fosse confrontá-lo sem ter todas as provas em mão, o filho teria a chance de destruir evidências, criar histórias, desaparecer. Como contador, Edson sabia que a melhor estratégia em casos de fraude era reunir toda a informação primeiro, documentar tudo, e apenas então agir. Ligou para Leonardo e tentou soar normal, como se nada tivesse acontecido. Oi, filho, tudo bem? Há quanto tempo não nos vemos? Será que você conseguia ir na minha casa esse fim de semana para a gente almoçar junto? Queria conversar sobre algumas coisas. Leonardo respondeu com entusiasmo. Claro, pai. Que legal. Tem algum problema? Edson respirou fundo. Não, nada não, só saudade mesmo. Vamos combinar domingo às 12 do meio-dia. Combinado. Edson passou os dias até domingo preparando tudo mentalmente. Precisava entender por que seu filho tinha feito isso. Qual era o objetivo do roubo? Onde tinha ido aquele dinheiro em Dubai? Quem era o beneficiário? Precisava de respostas que nem tinha certeza de que Leonardo teria disponibilidade de dar. No domingo de manhã, Edson fez uma faxina rápida no apartamento. Preparou um almoço simples. Nada de especial porque não queria levantar suspeitas. Leonardo chegou pontualmente ao meio-dia. Tinha 28 anos. Era formado em administração. Trabalhava em uma consultoria de marketing digital. Era um rapaz que tinha crescido bem, que tinha recebido boa educação, que tinha oportunidades de vida. Abraçaram como sempre faziam, com naturalidade. Edson estudava seu rosto procurando por sinais. Culpa? Medo? Nada. Leonardo parecia completamente normal. Comeram almoço conversando sobre coisas comuns. O trabalho de Leonardo, a saúde de Edson, futebol, nada de especial. Depois do almoço, quando estavam tomando café, Edson começou. Filho, você tem estado bem financeiramente? Tudo em dia com suas contas? Leonardo respondeu com uma risada. Tudo certo, pai. Por que pergunta? Edson respirou fundo. Porque recebi um alerta do banco semana passada. Uma transferência de R$85 mil que eu não autorizei. Para Dubai. Viu o rosto de Leonardo fazer uma pequena contração. 1 milissegundo onde algo mudou. Edson era experiente demais para perder aquilo. Leonardo colocou a xícara de café na mesa lentamente. Pai,
Eu não sei nada sobre isso. Mas Edson continuou observando. Via a forma como Leonardo mexia nos dedos, a forma como sua garganta se movia ao engolir, a forma como seus olhos não mantinham contato direto pelo tempo adequado. Tudo eram sinais. Pequenos sinais que Edson tinha aprendido a reconhecer ao longo dos anos trabalhando em contabilidade. As pessoas, quando mentem, têm padrões. Micromovimentos involuntários. Mudanças na voz. Realmente, pai, continuou Leonardo com voz que tentava soar casual, mas que tinha uma qualidade tensa embaixo. Talvez tenha sido roubo de identidade. Tem muito disso acontecendo. Edson não disse nada. Apenas observava. Deixou o silêncio crescer entre eles. Muitas pessoas não conseguem lidar com silêncio e acabam falando demais quando isso acontece. Era tática comum de interrogatório. Leonardo moveu-se desconfortavelmente na cadeira. Quanto ao Dubai, voltou Edson com voz que tentava soar desinteressada. Descobri que há uma transferência de R$ 85.000 para uma agência de viagem lá. Alguém levou uma pessoa para um pacote turístico premium. Leonardo piscou várias vezes rapidamente. Suas mãos ficaram mais frias. Edson conseguia ver pelos dedos que estavam pálidos. Pai, não sei nada disso. Talvez seja alguém usando seu documento falsificado. Edson apenas olhou para seu filho. Aquele menino que havia criado sozinho. Aquele jovem que havia ajudado de todas as formas possíveis. Parecia estar vendo-o pela primeira vez. Certo, filho. Vou verificar tudo com mais cuidado. Talvez você esteja certo sobre roubo de identidade. Leonardo pareceu relaxar um pouco. Se for isso, aviso a polícia. Mas demorar um tempo para investigar. Leonardo se levantou poucos minutos depois, dizendo que tinha um compromisso. Abraçou Edson, mas dessa vez o abraço parecia diferente. Mais rápido. Menos sincero. Depois que Leonardo saiu, Edson ficou sozinho em seu apartamento, sentado na mesma cadeira, processando tudo que tinha visto. Seu instinto profissional gritava que era Leonardo. Seu instinto de pai pedia que estivesse errado. Edson passou a fazer investigação sistemática. Tinha conhecimento profissional para isso. Primeiro, precisava confirmar que era realmente Leonardo. Pediu para um técnico de informática que ele conhecia de um colega de trabalho para analisar seu computador. Ele foi ao técnico pessoalmente. Explicou que suspeitava de roubo de identidade e deixou o notebook com ele. 3 dias depois, recebeu uma ligação. Encontrei algo interessante, disse o técnico ao telefone. Alguém logou em seu computador em várias ocasiões nos últimos meses, sempre de um dispositivo diferente. Sempre quando você não estava em casa. Tentei rastrear os endereços IP, mas a pessoa usava rede de proteção. Porém, consegui recuperar cookies de navegador. Em um deles estava salva uma videochamada do banco com seu rosto. Exceto que não era exatamente seu rosto. Edson pediu para o técnico enviar as imagens. Quando recebeu, viu. Era Leonardo, mas com algum tipo de programa de alteração de rosto. Conseguia ver as linhas às vezes, a forma como a imagem piscava, mas de forma geral, funcionava. Funcionava bem o suficiente para enganar o atendente de videochamada do banco. Edson guardou todos esses screenshots. Precisa de mais provas. Precisa de mais confirmação. Então começou a estudar movimentação de Léo mais cuidadosamente. Ligou para Leonardo dizendo que tinha algum dinheiro para emprestar se precisasse. Filho, se você tiver alguma dificuldade financeira, pode me contar. Estou aqui para ajudar. Leonardo respondeu rápido demais. Pai, não preciso não. Está tudo bem aqui. Edson ouviu a negativa automática. Uma resposta que não hesitava, que não considerava. Uma resposta que supostamente descartava a possibilidade de problema financeiro, mas que soava como negação proativa. Começou a verificar informações públicas sobre Leonardo. Sua movimentação nas redes sociais. Viu fotos recentes de Leonardo em restaurantes caros. Viu vídeos de Leonardo em eventos que pareciam custosos. Como um rapaz que trabalhava em consultoria conseguia pagar tudo isso?
Consultou recordes de telefone antigos. Descobriu que Leonardo tinha visitado o apartamento de Edson precisamente 2 semanas antes da transferência fraudulenta. E, segundo o histórico de acesso do Wi-Fi, tinha passado mais de 2 horas ali quando Edson estava no trabalho. Edson decidiu que era hora de envolver as autoridades. Não poderia fazer isso sozinho. Precisava do sistema legal, de investigadores profissionais, de força policial. Ligou para a delegacia mais próxima de seu bairro e agendou um atendimento. Levou consigo toda a documentação, extratos bancários, screenshots do computador, imagens da tentativa de rosto falsificado na videochamada. Tudo. Um delegado chamado Marcelo o atendeu. Tinha aproximadamente 50 anos. Parecia entediado, como se tivesse visto centenas de casos similares. Edson começou a contar sua história. O delegado ouvia enquanto preenchia um formulário. 85 mil reais? Isso é valor considerável. E você acha que é seu filho? Edson mostrou todas as provas. Os screenshots, os registros, o histórico do computador, o padrão de visitas ao apartamento. Olha, disse o delegado depois de revisar tudo. Vamos precisar investigar formalmente. Vou pedir para a análise técnica da transação. Mas preciso saber, vocês têm relação familiar, certo? Pai e filho? Sim, respondeu Edson. Isso complica as coisas legalmente. Muitas vezes, em casos de crime dentro da família, o próprio acusado consegue uma defesa afirmando que tinha consentimento. O delegado observou Edson por um momento. Mas você tem provas que pediu informação pessoal sob falso pretexto? Sim, disse Edson. Ele disse que era para seguro de vida, que eu seria beneficiário. Pedi para ele vir buscar meus documentos e fiz cópias de tudo. Mostrei que Edson tinha sido enganado, não negligente. O delegado assentiu lentamente. Tudo bem. Vou iniciar processo de investigação. Vai levar algum tempo. Você recebeu a notificação de investigação do banco também? Sim. Ambas estão acontecendo em paralelo, então. Nos meses seguintes, Edson entrou em uma rotina estranha. Continuava vindo para o trabalho como sempre tinha feito. Fazia suas tarefas profissionais. Recebia seu salário. Pagava suas contas. Mas interiormente, passava por algo que nunca tinha experimentado antes. Dúvida. Questionamento. Uma sensação de que talvez tivesse criado mal seu filho. Que talvez tivesse perdido algo ao longo do caminho na paternidade. Seus colegas de trabalho não sabiam o que estava acontecendo. Para eles, Edson continuava sendo o mesmo homem diligente, profissional, que chegava no horário, fazia seu trabalho e ia para casa. Ninguém via os momentos onde ele se sentava em seu escritório pequeno e simplesmente chorava. Ninguém via quando ele abria arquivo mental, com lembrança de Leonardo como criança, tentando entender quando as coisas tinham começado a dar errado. Tinha havido sinais? Edson passava horas pensando nisso. Leonardo tinha tido períodos onde queria mais coisas do que Edson conseguia dar. Roupas caras, gadgets novos, viagens. Edson sempre tentava proporcionar o máximo que conseguia, mas nunca era o suficiente. Tinha perdido alguma coisa? Tinha perdido a oportunidade de ensinar ao filho que nem tudo na vida podia ser comprado? Mas depois Edson se lembrava que Leonardo tinha tudo o que precisava. Tinha educação boa. Tinha oportunidades. Tinha um pai que o amava e trabalhava duro para oferecer condições. O que mais poderia ter feito? Onde tinha fracassado? Essas perguntas atormentavam Edson à noite quando não conseguia dormir. O banco, enquanto isso, continuava sua investigação. Javier, o gerente, mandava atualizações ocasionais para Edson. Eles estavam rastreando a transação internacionalmente. Precisavam de evidência de clonação de cartão, confirmação da videochamada falsificada, padrão de acesso à conta. Disse Javier em uma de suas ligações. Levará mais alguns meses. Mas está ficando claro que foi alguém com conhecimento técnico considerável. 2 meses depois que Edson foi à polícia, Leonardo ligou. Sua voz soava diferente. Edson percebeu imediatamente. Pai, podemos conversar? Tem algo que preciso contar. Edson sentiu seu coração disparar.
Isso era o momento que ele tinha estado esperando. A confissão? A admissão? Ou seria mais uma mentira? Claro, filho. Quando você quer conversar? Leonardo respondeu que poderia estar na casa de Edson naquela noite se ele tivesse disponibilidade. Leonardo chegou por volta das 7 da noite. Parecia diferente. Tinha perdido peso. Seus olhos tinham aquele brilho de quem não dorme bem. Seu corpo tinha a postura de quem carrega algo pesado. Sentaram-se no sofá da sala. Edson esperou que Leonardo falasse primeiro. Leonardo respirou fundo várias vezes. Pai, eu preciso contar o que realmente aconteceu. Aquele dinheiro. Eu fiz. Edson ouviu as palavras que tinha imaginado por tantos meses. A confissão. Leonardo continuou falando. Explicou sobre a pressão que sentia. Sobre o fato de que seu trabalho em consultoria não pagava o suficiente para manter o estilo de vida que queria. Sobre como tinha visto amigos da faculdade ficando ricos em startups, enquanto ele continuava tendo que comprar coisas usadas. Sobre como tinha começado a pesquisar formas de ganhar dinheiro fácil. E encontrei na internet, continuou Leonardo com voz que tremia, um tutorial sobre como clonar cartão de crédito. Parecia fácil. Parecia que era possível fazer. Pensei que seria rápido, que conseguiria dinheiro, que ninguém ia descobrir. Peguei seus documentos quando vim aqui aquele dia. Copiei tudo. Estudei como funcionava. Baixei programas na internet. Consegui fazer videochamada falsificada. E um dia, fiz. Edson perguntou a pergunta que precisava saber. E o dinheiro? Onde foi? Leonardo respondeu. Meu sogro. Você conhece Gustavo? Edson assentiu. Gustavo era pai de Mariana, namorada de Leonardo há 2 anos. Ele é empresário. Sempre que nos vemos fala sobre Dubai. Sobre como é cidade incrível, quanto desejaria ter oportunidade de levar minha mãe de novo. Sobre como está ficando velho e nunca consegue viajar o suficiente. Leonardo continuou explicando. Pensei que se eu levasse Gustavo para Dubai, se fizesse esse gesto grande, talvez ele me respeitasse mais como pessoa. Talvez visse que eu era capaz de fazer coisas importantes. Que eu era alguém digno de estar namorando sua filha. Eu sabia que você tinha dinheiro guardado. Você sempre falava sobre isso, sobre como havia economizado bem, que tinha segurança financeira. Pensei que 85 mil não seria tanto assim para você, que você nem ia sentir tanto a diferença. Edson ouviu essas palavras e sentiu algo quebrar dentro dele. Seu filho tinha roubado dele, não por necessidade, mas por vaidade, para impressionar um sogro, para ganhar respeito que achava que não tinha de outra forma. Para a validação que deveria ter vindo de lugar interno, não de gesto grande de gasto de dinheiro roubado. Edson perguntou. E Gustavo? Ele sabe? Leonardo respondeu que Gustavo acreditava que aquele era um presente genuíno, que Leonardo tinha economizado para fazer isso, que era gesto de homem que o amava e queria fazer algo especial pela sua mãe. Gustavo estava tão feliz, tão grato. Fez, segundo Leonardo, o melhor gesto que poderia ter feito. Finalmente começou a tratar Leonardo com respeito. Começou a chamar ele de filho, de verdade. E durante 2 semanas Leonardo aproveitou aquele reconhecimento. Mas agora, continuou Leonardo, as coisas estão diferentes. O banco descobriu tudo. A polícia está investigando. Minha namorada descobriu sobre o roubo. Ela terminou comigo. Meu sogro, quando ficar sabendo que o dinheiro era roubado, vai se sentir humilhado. Meu trabalho está em risco porque essa história é tipo bomba. Todo mundo vai saber. Edson apenas olhou para seu filho e disse: Quantos meses levou para você fazer isso, Leonardo? Leonardo respondeu: Uns 3 meses de pesquisa. Mas a execução em si foi um dia. Edson passou a noite pensando depois que Leonardo saiu de seu apartamento. Seu filho tinha confessado. Tinha admitido tudo. Mas confessar para o pai não era a mesma coisa que confessar para a polícia, para o banco, para a justiça. Edson tinha opções. Poderia dar uma chance a Leonardo. Poderia pedir para que se entregasse. Poderia simplesmente deixar que o sistema legal seguisse seu curso. Poderia até tentar proteger o filho de alguma forma, mesmo depois do que tinha feito. Mas durante a noite,
Edson se lembrou de algo que sempre tinha dito quando era jovem. Que integridade era fazer a coisa certa, especialmente quando ninguém estava vendo. Que caráter era o que você fazia quando tinha chance de sair impune. Que ser homem de bem significava honrar as consequências de suas ações, não tentar escapar delas. Pela manhã, Edson ligou para o delegado Marcelo. Informou que seu filho tinha vindo até ele e confessado tudo. O delegado perguntou se Leonardo estava disponível para ser interrogado. Edson respondeu que não tinha certeza, que Leonardo devia estar em sua casa ou no trabalho. O delegado disse que mandaria alguém ir procurar. Edson então ligou para Leonardo. Filho, conforme conversamos sobre, as consequências precisam acontecer. A polícia está vindo para você. A voz de Leonardo no outro lado da linha se quebrou. Pai, não. Por favor, não faz isso. Sou seu filho. Edson respirou fundo. Exatamente por isso, respondeu. Porque você é meu filho, é que preciso fazer isso. Se eu o protegesse disso, estaria ensinando a você que não importa o que você faça, sempre vai ter alguém para salvá-lo. Que você pode roubar, enganar, manipular, e nada vai ter consequência porque sou seu pai. Isso não é amor, Leonardo. Amor verdadeiro, às vezes, é permitir que o filho sofra as consequências de suas ações. A polícia chegou no escritório de Leonardo cerca de 2 horas depois. 2 policiais em traje simples entraram calmamente e pediram para falar com Leonardo Melo em particular. Seus colegas de trabalho viram tudo. Viram Leonardo ser levado para uma sala. Viram ele sair com os policiais. Viram o sussurro que começou a se espalhar pela consultoria. Em questão de horas, todos sabiam que Leonardo tinha cometido algum crime. Ninguém sabia os detalhes ainda, mas o rumor começou a circular. Leonardo foi levado para a delegacia e ficou em sala de interrogatório por aproximadamente 6 horas. O delegado Marcelo fez perguntas sistematicamente. Como tinha feito? Onde tinha conseguido os programas? Se tinha ajuda de alguém? Se tinha planejado fazer isso novamente? Leonardo respondeu todas as perguntas. Confessou tudo. Não tentou negar, não tentou inventar histórias. Simplesmente respondeu. Era como se tivesse chegado a ponto de que tudo tinha acabado, que não tinha mais sentido continuar mentindo. Depois do interrogatório, Leonardo foi colocado em cela. Edson recebeu a notificação cerca de 1 hora depois. Seu filho tinha sido preso preventivamente. Haveria audiência em 48 horas para a determinação de medidas cautelares. Edson leu a notificação várias vezes. Seu filho estava preso. Estava em uma cela com outras pessoas. Estava vivendo uma realidade que Edson nunca tinha imaginado que teria de lidar. Naquela noite, Edson fez algo que não tinha feito em semanas. Dormiu. Dormiu profundamente como se finalmente pudesse descansar. Era estranho, porque teoricamente as coisas estavam pior. Mas de alguma forma, finalmente ter confrontação, finalmente ter ações acontecendo, finalmente ter sistema legal se movendo, trouxe um tipo de paz. A incerteza tinha acabado. Edson contratou um advogado para representar Leonardo. Um homem chamado Roberto Silva, que tinha aproximadamente 55 anos e que trabalhava em direito penal há mais de 20 anos. Roberto era competente, experiente e tinha relação com o sistema judiciário que vinha dessa experiência longa. Ligou para Edson antes da audiência. Meu cliente tem opções limitadas, disse Roberto. A confissão é prova muito forte contra ele. O banco tem evidência técnica. A polícia tem documentação. Se tivermos sorte, ele pode conseguir liberdade condicional com restrições. Se não, ficará preso preventivamente até julgamento. Edson perguntou quanto tempo isso levaria. Roberto respondeu que casos assim levavam entre 6 e 18 meses até ir a julgamento. Edson compareceu à audiência. Viu Leonardo na cadeia do julgado, preso em uniforme de detido. Seu filho parecia pequeno de repente, vulnerável. A realidade daquela situação parecia estar finalmente penetrando no cérebro de Leonardo. O juiz, um homem idoso chamado Alberto Ferreira, analisou toda a documentação.
Ouviu o promotor argumentar por prisão preventiva. Ouviu o advogado de Leonardo argumentar por liberdade condicional. E então, virou-se para Edson. O senhor, pai do acusado, deseja fazer declaração? Edson foi para a frente. Sua voz era controlada, profissional. Seu filho cometeu crime grave. Não vou minimizar isso. Ele roubou de mim, de sua própria família, e mentiu sistematicamente. Mas preciso dizer também que ele confessou voluntariamente, que está arrependido de forma que parece genuína, que está disposto a enfrentar consequências de suas ações. O juiz assentiu enquanto Edson falava. Depois que Edson terminou, o juiz se recostou em sua cadeira. Este é caso delicado. Crime foi cometido. Métodos sofisticados foram usados. Houve premeditação clara. Mas há também confissão, ausência de antecedentes criminais e aparente arrependimento. O juiz então determinou que Leonardo seria solto com restrições. Deveria comparecer semanalmente na delegacia. Seria proibido de viajar para fora do Brasil. Seria proibido de trabalhar com informações financeiras ou tecnologia. E haveria tornozeleira eletrônica. Leonardo sairia da delegacia, mas não teria liberdade completa. Seria confinado eletrônico. Edson viu seu filho ser levado para tirar a tornozeleira. Viu Leonardo sair da delegacia várias horas depois. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Seu corpo caminhava como se fosse muito pesado. Edson fez um gesto para que Leonardo o acompanhasse. No caminho para a casa de Edson, Leonardo finalmente falou: Pai, obrigado por não me deixar fugir disso. Obrigado por me deixar enfrentar isso. Edson respondeu apenas com um aceno de cabeça. Nenhum dos dois conhecia exatamente qual seria o próximo passo. Leonardo ficaria em casa de Edson nos primeiros dias, enquanto arrumava local próprio onde pudesse ficar. Mariana, sua namorada, tinha deixado claro que não queria tê-lo em casa dela considerando o que tinha acontecido. Edson precisava lidar com outra situação delicada. Gustavo, o sogro que tinha sido beneficiário do roubo sem saber, precisava ser informado da verdade. Edson fez ligação para Gustavo pessoalmente. Precisamos conversar sobre aquele viagem para Dubai. Gustavo respondeu com entusiasmo inicial que logo desapareceu quando Edson começou a explicar que aquele dinheiro tinha sido roubado. Edson contou toda a história. Como Leonardo tinha clonado seu cartão. Como tinha planejado tudo. Como a intenção era ganhar respeito de Gustavo através daquele gesto. Gustavo ouviu em silêncio. Quando Edson terminou, Gustavo disse apenas: Você quer dizer que aquele presente vinha de dinheiro roubado? Sim, respondeu Edson. Gustavo respirou fundo. Preciso pensar sobre isso. Preciso conversar com minha família. Dias depois, Gustavo ligou de volta. Ele e sua esposa tinham decidido que cancelariam a viagem e tentariam recuperar o dinheiro através do banco. Explicariam a situação à agência de turismo. E, principalmente, não visitariam mais Dubai como tinha planejado, porque não queriam estar em lugar comprado com dinheiro que tinha sido obtido criminosamente. Edson agradeceu pela atitude de Gustavo. Pelo menos uma pessoa no círculo de Leonardo estava fazendo a coisa certa. A notícia sobre o roubo e a prisão de Leonardo começou a circular no meio profissional de Edson. Não era escândalo nacional, mas era escândalo local. Edson trabalhava há mais de 30 anos na mesma empresa. Seus colegas sabiam que ele era profissional respeitado, dedicado, íntegro. Mas agora, seu filho tinha sido preso por fraude e roubo. Alguns colegas se afastaram. Outros se aproximaram para oferecer apoio. Seu chefe ligou para Edson. Quer falar sobre isso? Edson respondeu que poderia falar. Seu chefe disse que sabia o que tinha acontecido. Que sentimentos de culpa eram normais, mas que não tinha feito nada de errado. Que filho é criatura autônoma que faz suas próprias escolhas. Que Edson poderia continuar trabalhando normalmente, ou se preferisse tomar tempo para lidar com a situação. Edson decidiu continuar trabalhando. A rotina ajudava. As tarefas familiares do trabalho mantinham sua mente ocupada. Mas à noite, quando voltava para casa,
Tinha que lidar com seu filho, que estava cumprindo restrições, usando tornozeleira eletrônica, processando psicologicamente tudo o que tinha acontecido. Era nova rotina que nenhum dos dois estava preparado para viver. Os meses passaram. Leonardo comparecia semanalmente na delegacia. Apresentava-se em seu local de restrição. A tornozeleira eletrônica rastreava seus movimentos constantemente. Ele teve que sair de seu emprego porque não podia trabalhar com tecnologia e porque a consultoria não queria associação com criminal. Leonardo então procurou trabalho em outro lugar. Conseguiu posição em empresa de logística como assistente administrativo. O salário era significativamente menor do que ganhava antes, mas era algo. Edson observava seu filho lutando diariamente. Leonardo acordava cedo, ia para trabalho, voltava direto para casa porque tinha restrição de horário. Fins de semana ficava em casa porque tinha que estar lá. Não saía de noite, não ia para festas, não tinha vida social como tinha tido antes. E parecia estar aprendendo algo duro sobre as escolhas que tinha feito. O processo judicial era lento. Meses se transformaram em ano. Havia audiências ocasionais onde documentação era revisada, onde promotor discutia progresso da investigação, onde Edson comparecia como pai de vítima e pai do acusado simultaneamente. Era posição estranha estar nos dois lados de situação assim. Tinha compaixão por Leonardo, mas também tinha que reconhecer que havia sido vítima de seu filho. Edson insistiu que Leonardo fizesse acompanhamento psicológico. Inicialmente Leonardo resistiu, mas eventualmente aceitou. Começou a ver psicólogo uma vez por semana. Edson não sabia exatamente o que era discutido nas sessões, mas observava seu filho gradualmente parecendo menos amargo sobre a situação. Não era aceitação, mas era compreensão do que tinha feito errado. Uma noite, Leonardo falou para Edson: "Meu terapeuta me pediu para pensar sobre por que fiz aquilo. E realmente pensei. Não foi por precisar do dinheiro. Você me dava ajuda financeira sempre que pedia. Não foi porque estava sendo maltratado. Você foi pai incrível. Foi porque eu queria validação de forma fácil. Queria impressionar alguém sem realmente ter que conquistar respeito através do meu próprio trabalho e mérito." Edson ouviu isso e não respondeu imediatamente. Leonardo continuou: "Percebi que passei a vida esperando que você resolvesse meus problemas, que você me desse coisas. E quando você não podia dar, eu procurava forma de conseguir mesmo que fosse errada. O problema não era você, pai. O problema era eu. E ainda estou tentando entender como cheguei a isso." Um ano depois da confissão e prisão de Leonardo, aconteceu a primeira audiência realmente importante. Era pré-julgamento onde seria determinado se Leonardo iria a julgamento completo ou se há alguma forma de acordo que pudesse ser feito. O advogado Roberto explicou que Leonardo tinha várias opções. Poderia pleitear por pena reduzida se aceitasse culpabilidade completa. Poderia ir a julgamento completo e riscar tudo na sorte. Ou poderia tentar acordo de reparação. Edson e Leonardo discutiram essas opções. Roberto recomendava que Leonardo aceitasse culpabilidade e pediria por pena reduzida baseado em arrependimento genuíno, ausência de antecedentes e confissão voluntária. Leonardo concordou. No julgamento, Leonardo apresentou-se diante do juiz e admitiu culpabilidade completa. Chorou enquanto falava sobre seus atos. Falou sobre arrependimento. Pediu perdão a seu pai que estava presente na sala. O juiz, a mesma pessoa que tinha determinado medidas cautelares, ouviu tudo atentamente. Depois de considerar evidência, vítima, acusado e circunstâncias, determinou sentença. Leonardo seria condenado a 2 anos de cadeia, mas com possibilidade de cumprir em regime aberto de liberdade condicional, após 6 meses, se demonstrasse boa conduta. Seria obrigado a fazer serviço comunitário durante 2 anos. Seria obrigado a fazer restituição do dinheiro roubado em parcelas, com parte vindo de seu salário e parte sendo paga através de atividades de trabalho comunitário. Depois da condenação, Edson e Leonardo ainda moravam no mesmo apartamento. A situação era estranha, mas funcionava. Edson observava seu filho trabalhando todos os dias, voltando para casa,
fazendo tarefas domésticas, indo para trabalho comunitário nos fins de semana. Leonardo trabalhava em lar de idosos, ajudando pessoas que precisavam. Era ironia que alguém que tinha roubado seu próprio pai agora dedicava tempo ajudando outras pessoas. Um dia, Leonardo perguntou para Edson algo que tinha estado carregando. Pai, você me perdoa? Edson pensou na pergunta por muito tempo. Perdoar não significava que tudo tinha voltado a ser como era antes. Significava soltar a raiva e mágoa que tinha guardado. Significava permitir que ambos pudessem seguir em frente. Respondeu que sim. Ele perdoava Leonardo. Mas que confiança era coisa diferente. Confiança teria que ser reconstruída através de ações consistentes ao longo do tempo. Leonardo aceitou isso como resposta. Parecia entender que perdão era presente que Edson estava oferecendo, mas que havia limite a esse presente. Edson explicitou que Leonardo teria que fazer restituição completa de todo o dinheiro, que teria que continuar com terapia, que teria que provar através de suas ações que tinha realmente mudado. Leonardo concordou com tudo. Edson decidiu que era hora de ter conversação mais completa com Gustavo. Fizeram um encontro em café neutro. Gustavo trazia consigo sua esposa, Maria. Edson explicou toda a situação. Como tinha descoberto o roubo, como tinha envolvido polícia, como Leonardo tinha sido preso e condenado, como estava lidando com o processo de perdão enquanto também processava a vitimização. Gustavo e Maria ouviram com atenção. Quando Edson terminou, Gustavo disse: Você fez coisa correta envolvendo as autoridades. Seu filho precisa aprender que ações têm consequências. Edson assentiu. Gustavo então compartilhou que Mariana, sua filha e namorada de Leonardo, tinha decidido manter distância por enquanto. Ela ainda estava processando a traição de confiança que tinha sofrido também. Mas talvez, com o tempo, as coisas pudessem melhorar. Maria adicionou que família era complexa, que roubo e traição feriam, mas que também havia possibilidade de redenção, se pessoa realmente quisesse mudar. Edson agradeceu pelo apoio de ambos. Finalmente havia espaço para conversa honesta sobre o que tinha acontecido, sem negação ou minimização da situação. Os próximos 2 anos foram um processo de reconstrução lenta. Leonardo cumpriu sua liberdade condicional, manteve emprego, fez serviço comunitário, foi regularmente à terapia, começou a pagar restituição. Edson observava tudo. Nem tudo era perfeito. Havia momentos onde Leonardo parecia estar lutando, parecia estar ressentido com as restrições, parecia querer voltar para a vida que tinha antes. Mas ele persistia. No 2º ano de liberdade condicional, Leonardo conheceu uma mulher chamada Juliana na agência de trabalho comunitário. Ela era voluntária também, trabalhando com pessoas que tinham estado em situação similar à de Leonardo. Gradualmente desenvolveram um relacionamento. Edson viu seu filho finalmente conseguir começar a construir algo novo. Não era reinício para onde estava antes. Era construção algo diferente, baseado em fundações mais sólidas. Edson também começou reconstrução própria. Com reembolso do banco e acesso recuperado às suas contas, sua situação financeira se estabilizou. Mas ele tinha aprendido algo durante aquele período difícil. Que dinheiro era importante, mas que relacionamento era mais importante. Que proteger seu filho de consequências era pior do que deixá-lo enfrentar elas. 3 anos depois do roubo inicial, Edson estava assistindo Leonardo em apresentação de seu trabalho comunitário. Leonardo tinha se voluntariado para falar a um grupo de jovens sobre perigos da criminalidade. Falava sobre sua própria história. Como tinha planejado o roubo sofisticado, como tinha traído confiança de seu pai, como tinha perdido namorada, amigos, oportunidades, como tinha tido que reconstruir vida do zero. Edson observava do fundo da sala enquanto seu filho falava. Via os jovens ouvindo atentamente. Via Leonardo sendo vulnerável sobre seus próprios erros. Parecia estar fazendo diferença genuína. Parecia estar transformando sua experiência negativa em algo que podia ajudar outros. Quando Leonardo terminou a apresentação, procurou Edson na multidão. Abraçaram-se. Leonardo sussurrou: Obrigado, pai. Obrigado por me deixar enfrentar isso.
Se você me tivesse protegido, eu nunca teria aprendido nada. Edson respondeu. Sempre vou estar aqui, mas não vou me interpor entre você e consequências de suas escolhas. Esse é tipo de amor que importa mesmo quando dói. Aproximadamente 4 meses depois de Leonardo iniciar apresentações como voluntário, Mariana entrou em contato. Pediu para conversar com Leonardo e Edson juntos. Edson não sabia ao certo o que esperar. Mariana estava calma quando chegou. Disse que tinha estado observando de distância o progresso de Leonardo. Vira apresentações dele. Tinha ouvido por Gustavo que ele estava realmente mudado. Mariana explicou que precisava de tempo para confiar novamente. Que o que Leonardo tinha feito tinha machucado. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Ter descoberto que pessoa que amava era capaz de tamanho engano tinha ferido sua visão de mundo. Mas assistir Leonardo genuinamente trabalhar em mudança pessoal tinha começado a reconstruir algo. Não era rápido, não era fácil, mas era possível. Leonardo chorou enquanto ouvia. Nenhum dos dois sabia se relacionamento voltaria a ser o que era, mas havia possibilidade. Havia esperança de que confiança poderia ser reconstruída através de ações consistentes. Edson se viu como testemunha de segunda chance que era oferecida. Não porque Leonardo merecesse, mas porque Mariana estava disposta a tentar. Amigos de Leonardo haviam desaparecido durante o processo. Era normal. Ninguém quer estar perto de alguém que foi preso por fraude. Ninguém quer associação com crime. Mas após 2 anos, alguns daqueles amigos começaram a voltar. Principalmente porque Leonardo havia mudado em formas que pareciam genuínas. Não era mais pessoa que tentava impressionar através de consumo ou de gesto grande. Era pessoa que estava focada em crescimento pessoal. Um amigo em particular, chamado Felipe, reconciliou-se com Leonardo. Felipe explicou que tinha se afastado durante período mais intenso, mas que estava arrependido, que tinha julgado Leonardo de forma simplista, que agora, vendo como Leonardo estava lidando com consequências de seus atos, Felipe tinha respeito novo. Os dois começaram a se ver novamente. Dessa vez, não para gastar dinheiro ou impressionar pessoas, mas para genuinamente desfrutar companhia um do outro. 3 anos e meio depois do roubo, Edson e Gustavo foram aos seus lugares de trabalho relativamente próximos de um outro. Começaram encontros ocasionais para almoço. Durante um desses almoços, Gustavo compartilhou que tinha passado por experiência similar com seu próprio pai anos atrás. Que seu pai havia descoberto que ele tinha gasto dinheiro que não era seu e tinha viajado para o exterior. E que seu pai, assim como Edson tinha feito, tinha deixado que enfrentasse consequências legais ao invés de protegê-lo. Gustavo disse: "Na época odiei meu pai. Pensei que ele era insensível. Mas anos depois entendi que foi a melhor coisa que poderia ter feito por mim. Me ensinou que privilégio tem limite, que ações têm consequências. Seu filho Leonardo é homem melhor porque você teve coragem de fazer coisa certa, não coisa fácil." Edson ouviu essas palavras e sentiu validação profunda. Não era validação de que tinha feito bem, porque já sabia que tinha. Era validação de que havia padrão, que havia outras pessoas em mundo que compreendiam que amor verdadeiro às vezes significava permitir que filho enfrentasse consequências próprias. Significava permitir que filho aprendesse o caminho mais difícil, mas mais duradouro. Ao longo dos próximos meses, Edson começou a permitir que confiança fosse reconstruída com Leonardo. Não rápido, mas gradualmente. Leonardo começou a ter mais liberdade. Começou a poder sair, ter vida social restrita, eventualmente ganhar aquela liberdade completa, conforme cumpria seus períodos de condicional. Edson não o vigiava constantemente, mas também deixava claro que confiança era coisa conquistada através de ações, não simplesmente dada porque eram pai e filho. Leonardo compreendeu isso. Parecia estar genuinamente grato pela oportunidade. Parecia estar aproveitando essa segunda chance com sinceridade. Seu trabalho na empresa de logística evoluiu para a posição melhor. Seu trabalho voluntário continuava.
Seus pagamentos de restituição estavam em dia. Sua relacionamento com Mariana estava se reconstruindo lentamente, mas firmemente. Edson, por sua parte, tinha seu próprio processo de cura. Tinha ciência de que havia contribuído, de alguma forma, para o ambiente onde Leonardo se sentia entitled, onde filho achava que sempre haveria resgate financeiro. Não era culpa de Edson completamente, mas havia lição ali. Lição sobre como proteger filhos demais podia ser prejudicial. Como permitir que experimentassem dificuldade era essencial para crescimento. Página 29. Liberdade condicional. Termina 4 anos após o roubo inicial. A liberdade condicional de Leonardo foi finalizada. Ele compareceu numa última vez na delegacia para formalidades finais. A tornozeleira eletrônica foi removida. Tecnicamente, Leonardo era novamente cidadão completo sem restrições legais. Era dia importante. Marcava fim de um capítulo e possível início de outro. Edson e Leonardo celebraram isso de forma simples. Jantaram juntos, conversaram sobre futuro. Leonardo falou sobre planos de propor para Mariana. De talvez tentar voltar para a consultoria de alguma forma, tendo aprendido sobre consequências de atalhos. De continuar trabalho voluntário porque tinha descoberto que era satisfatório ajudar outras pessoas. Edson ouviu isso tudo e viu o homem onde tinha visto adolescente egoísta. Não que Leonardo tivesse alcançado perfeição, mas havia transformação real. Havia crescimento que não teria acontecido sem as dificuldades, sem as consequências. Sem permitir que caísse completamente antes de oferecer suporte. Após a liberdade condicional ser finalizada, Edson e Leonardo tiveram conversa que era meses a vir. Sentaram-se na varanda de apartamento de Edson em fim de tarde de verão. O pôr do sol era bonito, do tipo que fazia pessoas pararem para apreciar. Pai, disse Leonardo, quero que você saiba que compreendo completamente o que você fez. Por que deixou que eu enfrentasse isso? Por que não me protegeu de consequências? Edson respondeu que tinha sido uma das piores coisas que tinha tido que fazer como pai. Que cada dia durante esses 4 anos tinha havido vontade de simplesmente resolver tudo, de usar dinheiro ou conexões para fazer problema desaparecer. Mas sabia que seria a coisa errada a fazer. Leonardo assentiu. E eu compreendo agora que tudo que você fez, toda a austeridade, toda a educação, todo o apoio, foi porque me amava. Que traição minha foi tão dolorosa para você não apenas porque tinha roubado seu dinheiro, mas porque tinha roubado sua confiança. Tinha enganado o homem que tinha dado tudo por mim. Edson sentiu lágrimas nos olhos enquanto ouvia seu filho finalmente compreender plenamente o peso de que tinha feito. Isso era tipo de compreensão que não poderia ter vindo de punição pura. Vinha de vivência real de consequências, de tempo, de trabalho duro em reconstrução, de oportunidade de ver pai que o amava pessoalmente, lutando enquanto o deixava enfrentar suas próprias lutas. 2 meses depois dessa conversa, Leonardo propôs para Mariana. Ela aceitou. Edson foi testemunha no casamento que ocorreu 6 meses depois. Via seu filho trocando votos com mulher que havia dado segunda chance. Havia outras pessoas na plateia também. Gustavo e Maria. Felipe e outros amigos que Leonardo havia reconstruído o relacionamento. E principalmente, havia esperança no rosto de Leonardo. Não era a alegria superficial de viagem para Dubai. Era a alegria sólida de ter vivido através de dificuldade e ter emergido melhor do outro lado. Edson dançou na festa, conversou com convidados e em um momento seu filho o procurou. Leonardo abraçou seu pai com força. Obrigado, pai. Por tudo. Edson respondeu. Sempre. Sempre vou estar aqui. Não para resolver seus problemas, mas para te apoiar enquanto você os resolve. Isso é que significa ser seu pai. 5 anos após aquele terrível alerta do banco, Edson estava em casa de Leonardo e Mariana. Pequena casa que tinham comprado juntos, com hipoteca que Leonardo estava pagando através de trabalho honesto. Não era casa luxuosa, mas era deles. Era construído sobre fundações de integridade e trabalho duro. Edson sentou na varanda traseira enquanto Leonardo preparava churrasco. Sua neta,
primeira filha de Leonardo e Mariana, dormia em carrinho próximo. Ela tinha apenas 2 meses. Edson a observava com um sentimento de paz. Não havia raiva mais. Não havia ressentimento. Havia a aceitação de que vida é complexa, que pessoas cometem erros, que há possibilidade de redenção se a pessoa realmente quiser mudar. Leonardo veio sentar-se ao lado de Edson. Pai, posso te fazer pergunta? Claro, respondeu Edson. Como você sabia que deixar eu enfrentar tudo isso era a coisa certa de fazer? Edson pensou na pergunta. Respondeu. Não sabia. Mas sabia que a alternativa, que era protegê-lo de qualquer forma possível, seria você criar homem que não aprenderia que ações têm consequências. Que você nunca desenvolveria a característica de responsabilidade genuína. Que roubar seu pai e achar que poderia sair impune era terrível lição de caráter. Leonardo assentiu lentamente. Eu tenho medo de que minha filha cometa erros assim quando crescer, confessou. Edson respondeu que era esperado. Que pai quer proteger filho de dor? Mas que às vezes maior dádiva que pode dar é permitir que criança aprenda através de experiência, que falhe às vezes, que enfrente consequências, e que você estará lá para suportar enquanto isso acontece, mas não para resgatar. Na empresa onde Edson trabalhava, sua história tinha circulado, não como escândalo, mas como história de integridade. De homem que teve oportunidade de cobrir crime cometido por seu filho, de minimizá-lo, de usar seu conhecimento para protegê-lo e que optou por fazer coisa certa ao invés. Alguns colegas têm discutido com Edson quando eram em privado. Um colega em particular, homem chamado Carlos que tinha filha jovem, conversou com Edson. Disse que tinha ouvido história e que tinha admiração pelo que Edson fez. Que era difícil para ele imaginar fazer mesmo se encontrasse situação similar. Edson respondeu que era realmente difícil, que foram alguns dos piores anos de sua vida, mas que sabia, olhando para filho agora, que teria sido pior permitir que Leonardo acreditasse que poderia roubar e sair impune. Carlos agradeceu pela honestidade. Disse que ia levar isso em consideração enquanto criava sua filha. Que educação era mais que apenas pagar melhores escolas. Era ensinar valores. Era ensinar que ações tinham consequências. Que caráter era coisa que se construía ao longo do tempo, não algo que podia ser comprado ou salvo de forma rápida. Aproximadamente 1 ano após Leonardo ter sido libertado condicionalmente, o banco de Edson realizou auditoria interna sobre como o fraude tinha conseguido passar pelos sistemas de segurança. Descobriram que havia vulnerabilidades em seu protocolo de videochamada que podiam ser exploradas por alguém com conhecimento técnico suficiente. Como resultado, implementaram novos sistemas de segurança mais rigorosos. Javier, o gerente que tinha ajudado Edson, informou ele sobre essas mudanças. Edson, seu caso ajudou o banco a identificar fraqueza que afetava centenas de milhares de clientes. Se seu filho não tivesse feito isso, esses outros clientes poderiam ter sido roubados também. Então, de forma estranha, sua tragédia pessoal resultou em proteção melhor para muitas outras pessoas. Edson agradeceu Javier por compartilhar isso. De alguma forma, conhecer que o roubo de Leonardo tinha consequências positivas amplas era pequeno conforto. Ainda não compensava a dor que tinha vivido, mas ajudava a colocar as coisas em perspectiva. Edson, aos 65 anos, começou a refletir sobre sua jornada completa como pai. Tinha criado Leonardo sozinho após morte de Carla. Tinha tentado fazer seu melhor. Tinha oferecido amor, segurança, educação, oportunidades. Mas não tinha oferecido a coisa talvez mais importante, a oportunidade de enfrentar dificuldade. Edson se havia culpado por anos por isso, mas gradualmente tinha chegado à compreensão de que não era possível proteger alguém completamente. Que em algum ponto, criança cresce e faz suas próprias escolhas. Que pai não pode viver a vida pela criança. Que responsabilidade de pai é ensinar valores, estabelecer limites, oferecer suporte, mas permitir que criança caminhe seu próprio caminho. Leonardo tinha escolhido mal, tinha roubado,
Tinha traído confiança, mas através daquela escolha ruim, tinha também aprendido lição que não poderia ter aprendido de outra forma. Tinha aprendido que a ação tem consequências reais, que privilégio é coisa frágil, que integridade era valor verdadeiro que tinha. 2 anos após a condenação de Leonardo, Edson recebeu ligação de representante do Ministério Público, mulher chamada Doutora Patrícia, que tinha trabalhado no caso. Ela queria falar com Edson sobre reabilitação de Leonardo. Edson concordou em encontro. Doutora Patrícia explicou que Leonardo tinha sido exemplo raro de pessoa que genuinamente tinha mudado após estar envolvido com o sistema criminal. Que trabalho voluntário dele, seu comportamento enquanto incondicional, sua restituição sendo feita consistentemente, tudo isso era sinal de transformação real. Ela perguntou para Edson se teria interesse em Leonardo falar em programas escolares sobre perigos de crime. Edson respondeu que era decisão de Leonardo, mas que acreditava que Leonardo teria interesse. E realmente tinha. Leonardo começou a fazer apresentações em escolas, universidades, centros de reabilitação. Contava sua história. Explicava como o roubo sofisticado parecia ser resposta fácil para a validação que sentia que precisava. Como tinha resultado em prisão, condenação, reconstrução árdua de vida. Esses programas foram impactantes, especialmente para jovens que estavam em situação similar à de Leonardo. Jovens que tinham tudo o que precisavam materialmente, mas sentiam vazio emocional que tentavam preencher com formas destrutivas. Leonardo podia falar com esses jovens de forma que adultos que nunca tinham cometido crime não conseguiam. Edson, aos 67 anos, começou a pensar em sua própria herança. Não apenas a herança financeira, que era modesta, mas a herança de valores que estava deixando. Leonardo estava fazendo diferença nas vidas de outras pessoas através de suas apresentações e trabalho voluntário. Sua neta estava crescendo com um pai que compreendia a importância de integridade e responsabilidade. Edson tinha conversas ocasionais com colegas de trabalho sobre paternidade. Muitos deles tinham filhos ou netos. Compartilhava sua história quando era apropriado. Não como história de sucesso perfeito, porque certamente não era, mas como história de pai tentando fazer melhor, cometendo erros, aprendendo de eles e eventualmente vendo crescimento não apenas em filho, mas em si mesmo. Uma colega, mulher chamada Fernanda, uma dia disse para Edson que sua história tinha ajudado ela em decisão que tinha que tomar com seu próprio filho. Seu filho tinha sido pego fazendo algo que tinha quebrado confiança. Primeiro instinto de Fernanda tinha sido protegê-lo de todas as formas possíveis. Mas depois de escutar a história de Edson, decidiu deixar que filho enfrentasse consequências. Fernanda agradeceu Edson por compartilhar sua experiência de forma honesta. 6 anos após aquele alerta de banco que tinha mudado tudo, Edson recebeu convite para falar em programa de rádio sobre crime financeiro e família. O produtor tinha lido sobre caso de Leonardo em arquivo de notícias local. Pediu se Edson estaria disposto a falar publicamente sobre sua experiência. Edson hesitou. Falar publicamente significaria expor sua família de forma que até então não tinha sido necessária. Mas depois pensou que sua história podia ajudar outras pessoas. Podia mostrar que era possível navegar situação similar, com integridade e com resultado positivo. Que não havia uma única forma correta de agir, mas que havia diferença entre ações que permitiam crescimento e ações que apenas encobriam problema. Aceitou o convite. A entrevista foi ao ar em estação de rádio com audiência considerável. Edson falava sobre roubo, sobre descoberta, sobre investigação, sobre decisão difícil de deixar que filho enfrentasse sistema legal, sobre como tinha sido o processo árduo, mas como agora, anos depois, podia ver que tinha sido coisa certa a fazer. Após a entrevista, Edson recebeu centenas de mensagens de ouvintes. Algumas de pai que tinha situação similar com seus filhos. Outras de pessoas que tinham cometido crime e tinham reconhecido padrão similar à história de Leonardo. Outras ainda de educadores que usariam história para ensinar sobre consequências. 7 anos após o roubo inicial,
Edson e Leonardo tinham um relacionamento que havia sido completamente reconstruído. Não era relacionamento ignorando que algo ruim tinha acontecido. Era relacionamento que tinha integrado aquela experiência e tinha crescido a partir dele. Leonardo tinha sido promovido na empresa de logística. Tinha responsabilidades maiores. Estava ganhando bem. Continuava com trabalho voluntário. Seu casamento com Mariana era forte. Tinha segunda filha. E tinha profundo comprometimento com assegurar que seus filhos crescessem compreendendo que ações tinham consequências, que integridade importava. Edson tinha se aposentado completamente do trabalho. Tinha tempo para gastar com Leonardo, Mariana e netas. Tinha tranquilidade que só vem de saber que fez coisa certa, mesmo quando era coisa difícil. Tinha paz de saber que seu filho, apesar de cometer crime grave, tinha sido capaz de transformar, de reconstruir, de evoluir como pessoa. Edson, aos 70 anos, estava sentado em varanda de apartamento que tinha aluguel confortável. Simples, mas bem-vindo. Tinha fotografia na parede de Leonardo, Mariana e 2 filhas. Tinha outra fotografia de jovem quando era casado com Carla. Tinha toda a vida ali. Sucesso, fracasso, alegria, dor, crescimento. Um dia, Leonardo chegou inesperadamente com suas filhas. Queriam passar tarde com Edson. Sua filha mais velha, que agora tinha 5 anos, pediu para Edson contar história. Edson sorriu e começou a contar, adaptando para a idade dela, história sobre como pai e filho enfrentaram situação muito difícil juntos. Como havia havido dor, mas também havia havido aprendizado. Como havia havido perdão, mas também havia consequência. Como havia havido amor que tinha sustentado ambos através tudo. Sua neta ouviu com atenção que criança daquela idade podia dar. Quando Edson terminou, ela perguntou: "Vovô, por que contou essa história?" Edson respondeu: "Porque quero que você entenda que vida nem sempre é fácil. Que as pessoas cometem erros. Que às vezes consequências de nossos erros são muito difíceis de lidar. Mas que se amarmos as pessoas na nossa vida, se formos honestos, se nos dedicarmos a crescimento, podemos superar até mesmo os momentos mais difíceis." Leonardo, que estava observando de distância, tinha lágrimas nos olhos. Sabia exatamente por que seu pai contava aquela história para suas filhas. Sabia que aquela história era parte de seu legado. Sabia que seu pai estava tentando assegurar que próxima geração entendesse lições que ele havia aprendido. Quando Leonardo, Mariana e filhas saíram naquela noite, Edson ficou em varanda vendo o pôr do sol. Pensava em Carla, que nunca tinha visto esse desfecho. Pensava em Leonardo, o menino que tinha criado sozinho, que tinha se tornado o homem que havia cometido erro grave, mas que havia emergido melhor. Pensava em como vida era complexa, como não havia finais perfeitos, como havia apenas dias que você fazia seu melhor com a informação que tinha. E Edson se permitiu sorrir. Não porque tudo tinha sido fácil, mas porque tinha enfrentado dificuldade com integridade, porque tinha amado seu filho o suficiente para deixá-lo sofrer, e porque, visto de onde estava agora, podia dizer com honestidade que tinha sido correto.